Muito bem, estamos aqui hoje para falar do quê? Do contrato do boi. Tá? Como funciona o contrato do boi na B3. Tá? Então vamos lá, vamos ver primeiro aonde você encontra este contrato. O contrato você encontra aqui na B3. Tá? Você pode entrar na B3 aqui, ó, produtos e serviços, commodities, boi gordo, saiba mais. Tá? Então vamos entender aqui como ele funciona, tá certo? Né? Então você pode vir aqui, pega as características técnicas e a gente vai ver. Tá? Quando existia a entrega, né, a gente tinha um referencial, mas não tem mais a entrega. Tá? Mas o código dele é BGI, tá certo? 330 arrobas líquidas, ou seja, para cada R$ 1 que ele movimenta R$ 330 na sua conta, a favor ou não. Ele faz de 5 em 5 centavos, né? Então, 390, 300,95, 300,90, 300,85 e assim vai. Um contrato, ou seja, você pode operar de um em um contrato, de 330 em 330 arrobas. E o último dia de negociação dele é o último dia útil do mês. Tá? Então é assim que ele funciona. Tá? E ele tem em todos os meses, que eu acho que é muito. Ele devia ter meses picados. Ele não devia ter todos os meses. Eu acho que falta um pouco de movimento, né? Acaba criando alguns meses mais interessantes, outros não. Se você clicar aqui, vai abrir em PDF o contrato. Tem algumas explicações um pouquinho melhores, parece que não abriu. Vamos ver se ele abre no aplicativo. Mas por algum motivo aqui não abriu, tá aqui, ó. Tá? Então, tá aqui, ele abriu. Tá? Então, ele tá certo isso? Tá? Então ele comenta, né? Bovinos machos, 16 arrobas líquidas ou mais carcaça, idade máxima de 42 meses. Né? E assim ele vai explicando as cotações em reais, variações de 5 todos os meses, último mês do vencimento. O ajuste diário eu vou fazer na prática aqui para vocês verem. Tá? E depois a gente vai ver também o CPEA, né? Porque ele o encerramento dele é numa média simples, tá? É uma média simples do CPEA. Ok? Então esse aqui a gente não precisa mais, porque ele já abriu. Muito bem. Depois a gente vai ver o ajuste de pregão e as garantias. O que eu quero trazer para vocês, que eu acho importante, é exatamente isso aqui. Tá? Então é como funciona a conta do contrato de boi. Né? Então o tamanho do contrato são 330 arrobas. Você pode trabalhar 1, 2, 20, vai depender do teu capital, tá? Muito bem, deixa eu só calcular vamos ver aqui, 295, 330 vezes 8%, tá? Isso aqui deve estar na casa de uns R$ 7.000, 6.800, mais ou menos por aí, tá? Então, a gente tem 330 arrobas, um contrato, ele vai chamar R$ 7.000 de margem. Tá? Essa margem ela pode ser dinheiro em conta, ela pode ser algumas aplicações, né? Ela pode ser. Depois eu vou abrir, vou mostrar para vocês quais são as margens, o que é aceito de margem. Bom, aí eu vendi, né? Essa é uma operação de venda. Eu vendi o boi a 294,75 e recomprei esse boi a 287,65. Só quero dizer para vocês que essa é uma operação que realmente foi feita, se encerrou hoje. Hoje é dia 19/10 de 22, e essa operação ocorreu, ela é real, tá certo? Ela é real, foi dada na sala trader do Portal das Commodities. Então, resultado positivo de 7,10, um ganho de R$ 2.343, tá?
isso equivale a 33,47% sobre a margem necessária para operar esse contrato. É difícil, né, achar uma aplicação que em tão pouco tempo te dá esse resultado. A gente tem que entender... Ih, rapaz, tô com um gato aqui, ó. A gente tem que entender... e ele está bem transparente. A gente tem que entender que isso aqui é um ganho bruto, tá? E que é necessário pagar 15% de imposto de renda e deve ter mais algum custo operacional nisso aqui também. Tá? Mas, tranquilo, né? Então é um ganho expressivo. A queda foi de 2,41%. Essa operação começou dia 13/10, acabou 19/10. Foram em 6 dias que houve esse ganho, tá ok? Bom, o que a gente tem que chamar a atenção também? Que se por acaso fosse uma operação ao contrário, com certeza talvez não tivesse um stop tão grande, mas sim, você estaria perdendo 33,47% da sua margem na casa de R$7.000, tá? Então a gente precisa tomar cuidado, porque a alavancagem ela é positiva quando ela te ajuda, mas ela também é muito negativa quando vem contra você. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Né? Outra coisa que a gente pode observar aqui, vamos supor que aqui no dia 14/10, tá? No dia 14/10 ele tenha ido, né? Você não terminou, mas ele foi para 296. Tá? Então você comprou, você vendeu esse milho aqui, esse boi, o milho, ó, você vendeu esse boi, tá, a 294, o dia se encerrou às 16h30 e ele fechou a 296, você teve um resultado negativo de 1,25, vai ser debitado na tua conta R$412,50. Então você precisa ter algum dinheiro em conta, além da margem, para poder pagar esse movimento diário. Tá? Isso existe para evitar inadimplência na bolsa. Tá, ok? Então é feita a cobrança, o débito ou crédito, todos os dias. Bom, aí no dia 15, tá? Aí no dia 15/10, tá? 2 dias depois, o mercado voltou a seu favor e voltou a 294. Então aí você foi creditado, devolveram todo aquele valor que te pegaram, tá? E creditaram mais R$247, tá? E você continua. É engraçado, essa margem aqui não mudou, eu tô achando que isso aqui tá errado. Ah, tá bloqueado. Depois, vamos ver, tá? 294 aqui, tá? Aí voltando. Aí no outro dia ele foi para 293, tá? 293. E aí foi pro dia 16/10. 3 dias depois, você já estava com este ganho aqui, né? Muito bem. Aí vamos finalmente então para o 287,65, que foi o final aqui, né? Viemos para 287 com 95, foi isso? Tá? Deixa eu ver se está correto esse número. Porque foi realmente uma operação que a gente realizou com 65. 287 com 65. 65. Não, tá certo aqui. Eu que estava olhando alguma coisa errada aqui. Tá? Então, a gente teve esse movimento. Então, vocês têm que entender que cada dia, tá, que existe fechamento às 16h30, você tem que pegar e ver o preço que você vendeu ou que você comprou, tá? E ele vai ser creditado. Quando ele é creditado na sua conta, você pode até sacar, não tem problema nenhum. Ele já foi um valor creditado na sua conta, você pode pegar. Então, esse valor aqui, ele foi crescendo dia a dia. Tá? Ele foi sendo creditado na conta dia a dia conforme o boi foi perdendo o preço. Tá? Conforme o boi foi perdendo esse preço, tá?
ele acabou sendo creditado aqui. Ele não foi creditado uma única vez. Ele foi creditado, ele foi debitado, ele foi creditado, ele foi debitado, porque foram 6 dias, né? Foi no dia 19/10 que encerrou isso. Foram 6 dias em que o boi ele subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, e aí, quando caiu, caiu com vontade mesmo, chegando nesse valor aqui. Tá certo? Bom, então vocês têm que entender que funciona desta maneira. Como é feito o ajuste de pregão? Então tem essa página aqui de ajuste de pregão, tá? A gente chega aqui nessa página do ajuste de pregão e vai observar. Tá? Então aquilo ali era um boi X. Então percebam que de ontem, vou fazer assim, ó, até vou colocar, vamos colocar assim, ó, deixa eu ver como é que era aqui, isto, e vamos pegar esta aqui, ó, tá? Vamos trazer para cá, ó, vamos fazer essa conta aqui, como é que eu ando com isso aqui? Mas por que ele não está, não, coisa, eu não tenho, só lá embaixo, não, ele deveria andar aqui pra gente ver, né? Vamos fazer assim, eu ponho aqui, depois eu aumento de novo. Então vamos pegar, esse aqui era o boi X, 294 com 55, né? E aí ele veio para 294, que é 294 com 55, tá? E aqui não, X, aí ele veio para 291 com 10, tá? 1138, tá? Então vamos ver o que ele vai trazer aqui. Eu trouxe 924. Será que eu peguei alguma coisa errada? Não, é 1138, tá aqui, ó. 1138 com 50, tá? Então esse foi o crédito desse dia, né? Então não foi da operação inteira como aqui, ó, tá? Mas a gente já percebe que aqui no fechamento do dia 18 ele deu a paulada e hoje acabou de dar outra paulada. Não interessa quando você está vendo isso, mas só para você ver a realidade do que realmente aconteceu, né? Então, você vem aqui e observa que ele vai estar sempre em números positivos aqui, independente dele estar subindo ou caindo, tá? Ele vai fazer, ele vai dar sempre a diferença em positivo. Mas enfim, o que ele pegou aqui foi essa diferença, né, e multiplicou por 330 para achar esse valor aqui, 1138,50, tá? Então aqui que a gente vê. Outro fator bastante importante desse número aqui de fechamento oficial é que o boi aceita uma variação, tá, de 4,5% ao dia de limite de alta e de limite de baixa. Então se eu pegar esse 291 com 10 e colocar 4,5%, ele pode variar R$13,10 sobre este valor, tá? 291 com 10, ele pode subir R$13,10 ou ele pode cair R$13,10. Quando isto acontecer, tá, existe um limite de alta ou um limite de baixa, não para a negociação, tá certo? A negociação ela não estanca, ela não para, tá? Se fosse queda, né, se a gente pegasse aqui esse valor e colocasse em queda, 278 seria o limite de queda. Não pode negociar abaixo desse preço até a virada do horário, das 16h30 para as 17h05, ou das 18, onde ele para, até
às 9 horas quando ele reabre. Tá? Então ele tem isso. Não é que nem um circuit break, tá? Em que você congela por um determinado tempo. Ele não fica congelado. Podem acontecer negócios desde que sejam acima do 278. Neste caso aqui eu pus como queda. E essa é a ideia, tá certo? É assim que ele tem que funcionar. Ele funciona dessa maneira. Então, ele sempre vai ter 4,5%, né? Era 3,5%, a bolsa levou para 5%, agora trouxe para 4,5%, que fica esse movimento de limite. Tá? Então, assim, é o limite de alta e de baixa dentro desse número. Tem que pegar este valor aqui de cada um dos vencimentos, tá certo? 4,5% de cada um desses vencimentos. Não é aquele número que fica lá, o último negócio feito na bolsa, porque não é assim que funciona. Tá? Cada ativo tem aí uma maneira de se achar o valor final dele, tá bem? Tá ok? Tá. E aí, desse valor aqui que eu comentei, né? Cada um desses valores aqui não estava aparecendo aí. Cada um desses valores, eles podem movimentar 4,5% para cima ou para baixo, senão tem um limite de alta, né? Tem um limite de alta. Tá? Nós temos aqui o horário de funcionamento. Então vamos lá, isso aqui é outra coisa bastante importante, né? Futuro do boi gordo. Né? Ele abre, olha aqui, ó, ele abre às 16h05, inicia o dia. A gente fala after porque é o dia seguinte. Ele para às 18 horas, ele continua às 9 horas e ele encerra às 16h30. Então, às 16h30 de hoje, ele vai fechar o dia. Às 17h05, ele vai abrir um novo dia, que é o dia de amanhã, por isso que a gente chama de after. Então, se eu comprei um milho às 17h05 de ontem e saí agora, eu fiz um day trade. Se eu comprei um milho às 9 da manhã e saí às 17h30 de hoje, eu fiz um swing trade. Então prestem bastante atenção nessa situação aqui, tá? Como nas outras commodities também funcionam assim com horários diferentes. Então, o boi encerra o dia às 16h30 e inicia o dia às 17h05. Tá? Então, se eu comprar um contrato de boi às 16 horas e vender às 17h15, eu fiz um swing trade. Tá certo? Se eu comprar um boi às 17h15 e vender ao meio-dia aqui, eu fiz um swing trade. Tá? Então tome cuidado. Se eu comprei às 16 horas e vendi às 17h15, eu fiz um swing trade. Então isso é um cuidado que tem que ter, tá certo? Porque vai fazer diferença no seu ganho, porque você vai pagar imposto de renda de 20% no swing trade, ou no day trade, e 15% no swing trade. Então preste bem atenção. Você pode comprar de manhã e vender no final do dia, ganhar dinheiro e pagar 15% de imposto, né? Porque você fez um swing trade, porque você vendeu depois, fechou às 16h30 e você fechou, acabou vendendo mais tarde um pouco. Então, isso é bastante importante também. Agora vamos falar das garantias, né? Então eu falei ali que em torno de 7.000, 6.800, 7.200 é um percentual sobre o valor total do mercado, tá? do total do contrato. Tá? Qual que é o total do contrato? Vamos lá, vamos fazer uma conta do total do contrato. 330 arrobas, vamos lá, se eu pegar 330 arrobas, né, e, vamos voltar aqui, e multiplicar por 294,75, e eu colocar 9%, deixa eu ver alguma coisa errada, 330, 294,75 vezes 97.267. Se eu pegar em torno de 8%, né, depende um pouco,
são R$ 7.781. Então seriam alguma coisa aqui, 7781,40. Mas depende um pouco da corretora, depende um pouco da B3, isso aí pode ir variando, né? Então veja bem, se você ganhou 30% em 6 dias, ó, Klepper Weber. Se você fez isso, tá certo? A gente fez aí uma situação bastante tranquila, né? Um ganho de 30%. Vamos pegar esse ganho de 30%, 2.343, 15%, 351 menos, deu um ganho de R$ 1.991,55. Vamos supor que você tenha gasto alguma corretagem da corretora, mais os emolumentos da B3, você tenha gasto aí, sei lá, mais uns... vamos chutar aqui lá para cima, R$ 40 menos, R$ 1.951 foi o ganho nessa líquido dessa operação, tá? E a gente tinha 7781,40 uma margem, tá? A gente pega este valor, divide, você fez 25% líquido em cima dessa operação. 25% líquido em 6 dias. É um bom negócio, tá? Lógico que não é todo momento que você tem esse tipo de operação com essa velocidade desses acontecimentos. Mas oportunidade sempre tem, a gente sempre vai correndo atrás e a gente consegue fazer algumas operações boas. Também a gente perde, mas o importante é ganhar mais do que perder. Mas fica o exemplo aí de um ganho aí de 25% sobre a margem em 6 dias. Sendo que essa margem, tá, não precisa ser dinheiro em conta. Eles podem ser dólar americano, mas só para quem não é brasileiro, né? É moeda nacional, tá? Dinheiro em conta, caso você não faça outra coisa, tá? Pode ser títulos públicos federais, tá? Ouro, caso você tenha depositado ouro lá na B3, ou até mesmo um banco, você pode pegar uma carta do banco e colocar como garantia. Ações das companhias abertas a negociações admitidas na B3. Existem algumas ações que eles não aceitam. E as melhores ações, como Vale, Petro, Banco do Brasil, tem 20% de deságio. Ou seja, é o valor que você tiver de ações menos 20%. Tá? Vai servir. O NITS, ele serve também. ADR serve. Títulos de renda fixa de bancos emissores de garantias, como CDB, LCI e LCA. Dólar já é depositado. Título de emissão do Tesouro norte-americano. Título de emissão do Tesouro alemão. A carta de fiança bancária, você pode não necessariamente ter o dinheiro na corretora, mas você pode ter num determinado banco, ele faz uma carta de fiança e você deposita essa carta de fiança na tua corretora e a B3 aceita isso como o seu avalista, né? E dentro dessa carta vai ter lá um valor que você pode negociar. Cota de fundos de índices negociados na Bolsa do Brasil, os famosos ETFs, né? Exchange Traded Fund. Tá? Cota dos fundos de investimento da B3, margem de garantia de renda fixa, DI de fundo de investimentos, cotas, né, de fundo de investimentos, os famosos FIX, as BDRs, tá? E o cota de fundo de investimento de liquidez da Câmara da B3, a FIUCB. Então você pode simplesmente ter alguma aplicação, ter algumas ações, ter alguma coisa, e aí você não precisa disponibilizar desse dinheiro em conta, não precisa. Então, além desse dinheiro estar aplicado em outra coisa, tendo outro tipo de rendimento, você ainda consegue remunerar essa proporção desta maneira, e assim que funciona o contrato do boi. Deixa eu ver se a gente teria aqui margem de ajuste pregão. Bom, vamos lá de novo então. Vou mostrar aqui para vocês como funciona isso, tá?
Isso aqui é o slide do meu curso que eu coloquei aqui. Tá? Então, nomenclatura do ativo. O código BGI, boi gordo, tá? Da indústria. Então, é boi gordo BGI da Bolsa. O mês de vencimento, neste caso aqui, é o K, maio. Tá aqui, ó, maio. Tá certo? E o ano 18, né? Isso tá meio desatualizado, né? Um pouquinho desatualizado, então seria 22. Tá? Então, que mês nós estamos agora? Estou gravando isso aqui em outubro. Então, BGIV ano 22. Então, seria BGIV 22. Aquele que eu mostrei para vocês, isso aqui que eu mostrei para vocês aqui, ó, tá? Foi no BGI novembro. X foi BGIX 22. Tá? Então vocês podem pegar, interessa se for daqui 2 anos que vocês estão vendo isso, vocês vão pegar lá e vocês vão ver que no dia 13 do 10 a gente conseguiu vender nesse preço, no dia 19 do 10 a gente comprou nesse, porque além de tudo ele caiu muito mais que isso, tá certo? Então vamos ver se eu tenho para mostrar aqui para vocês o nosso gráfico do boi, tá aqui, ó, tá? Então a venda que aconteceu, tá certo? A venda aconteceu 294,80. Isso aqui é uma outra venda. Eu vou passar isso aqui para o diário. Tá? Então, o que a gente aconteceu? A gente fez uma venda aqui. O mercado continuou caindo. Tá? Fez uma venda aqui no dia 13. O mercado caiu. Ó, aqui o mercado tirou dinheiro da conta. Aí jogou dinheiro na conta e hoje foi um horror, né? Ele veio no 287,65 e foi embora. Chegou no 286, voltou de novo um pouco para cima. É o que a gente vê aqui, tá? E está tentando subir de novo. Tá? Vocês podem olhar aqui embaixo, são 16 horas e 7 minutos, então faltam 23 minutos para fechar isso aqui. Tá? Então é isso aí, essa é a ideia, tá? Das coisas que estão acontecendo. Tá? Então é isso aqui mesmo que a gente vê, para vocês verem como é real todo esse acontecimento aqui. Tá bem? Então, eu acho que esses são os pontos mais importantes que a gente tem que ter em mente, tá? Que tem essa nomenclatura para acompanhar, a quantidade de contratos que estão em aberto. Por quê? Porque isso traz liquidez para você poder operar. Tá? Então aqui, ó, né? Porque você vai operar um contrato como esse, BGIK23, tá? Por que você vai operar um BGIK23 se ele tem pouco negócio? Um V23. A não ser que você seja um produtor e está fazendo uma trava. Você está fazendo um hedge, uma proteção, tá bem? Então, é isso que interessa, tá? Isso que a gente tem que ver. Certo? Então, isso que a gente vê. Senão, você vai operar o quê? O V, o X, que são os dois mais líquidos que tem no mercado. Algumas corretoras só liberam o primeiro vencimento. Tá? Então, isso que é importante. E o que eu estava comentando aqui com vocês são os meses. Janeiro é F, fevereiro é G, março é H, abril é J, maio é K, junho é M, julho é N, agosto é Q, setembro é U, outubro é V, novembro é X e dezembro é Z. Tá? Então, assim que a gente monta essa nomenclatura. No caso do boi, tem vencimento em todos esses meses. Outros ativos não tem. Tá? Então, precisa conhecer isso aqui também para você entender como funciona essa situação toda que a gente vê aqui. Tá ok? Bom, então é isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que não ficou faltando nada, mas fiquem à disposição em entrar em contato comigo, ou através do portal das commodities, ou aqui embaixo mesmo, se queiram escrever alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, ou se por acaso eu cometer alguma coisa que não está muito certa, muito correta, vocês também podem entrar em contato. A formação do preço de fechamento. Agora vamos lá para o CPEA, tá certo? Então a gente precisa também saber como encerra esse contrato. Tá? Então você entra aqui no CPEA, o CPEA ele é contratado pela B3 para fazer esse tipo de
situação, ok? Então, todo dia ele solta um valor, que é um valor negociado em 5 praças de São Paulo, que ele faz uma média ponderada, um negocinho meio complicado, que dá muita briga, tá? Mas enfim, esse aqui todo dia ele faz isso. E essa aqui é a média dos últimos 5 dias. O que ele faz? Ele soma esses 5 dias e divide por 5. Uma média extremamente simples, né? Média simples. Soma 1, 2, 3, 4, 5, soma todos, divide por 5. Você vai achar uma média aqui. No último dia útil do mês, pode ser dia 28, 29, 30 ou 31, depende se cai numa sexta, numa segunda, se tem feriado, se não tem, mas o último dia útil do mês vai encerrar o pregão, certo? O pregão encerra. Se você está comprado ou vendido e não saiu da tua posição, automaticamente a bolsa vai fazer o casamento, né? Você está vendido, ela vai comprar, você está comprado, ela vai vender por este preço, não pelo preço que aconteceu no pregão. Vai fechar lá para as 19 horas, entre 18 e 20, 19 horas, já vai ter o preço do fechamento e você vai enxergar, vai ser feito o encerramento do seu contrato, tá? Se fosse encerrar ontem, né, teria encerrado a 298,97. Tá? Então, se você tivesse comprado abaixo desse valor, você teria ganhado dinheiro. Se você tivesse comprado acima desse valor, você teria perdido dinheiro. E o inverso é verdadeiro. Ok? Outra peculiaridade do boi, né? 70% do boi produzido no Brasil, da carne produzida de boi no Brasil, carne bovina, é consumida no mercado interno e 30% é exportado. Então, o mercado interno tem um peso forte no preço da arroba. Se você não tem uma demanda boa no mercado interno, você não sustenta preços altos no boi. Por outro lado, se você tem pouco boi e você tem aí uma alta nas exportações, os preços sobem, né? E você não consegue consumir carne, a carne fica cara dentro do Brasil porque está indo embora para fora. Mas aí já faz parte de um curso, né? Curso esse que eu vou disponibilizar para vocês também lá no portal das commodities. Tá? Eu vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado vocês, né? Em todo o mercado. Aí, me desculpem aí, mas essa tosse ela é um problema. Tá? Fico à disposição, um grande abraço a todos.